Vamos para mais uma revisão do dia aí. Hoje, 8 de abril de 2024. Vamos começar pelo mini índice. A gente tem um mini índice hoje abrindo com um pequeno gap de alta em uma região um pouco complexa, porque a gente tinha que abaixo do preço médias móveis curtas e acima do preço uma 200 bem descendente, onde o preço ainda se encontrava dentro dessa estrutura desse triângulo feita no dia anterior, no finalzinho do dia anterior, onde a gente teve a confirmação da estrutura no dia de hoje. Na sequência da confirmação, no momento da confirmação não vejo nada a ser feito, mas na sequência da confirmação nós temos um gatilho comprador aqui, testando a região de médias ascendentes, onde as médias ancoravam os preços e já se encontravam ascendentes, e também era a região da estrutura rompida, deixando um ótimo contexto comprador aí. O único empecilho nessa região seria 200, então a gente pode contar que isso aqui seria uma operação um pouco arriscada, mas a gente teve contexto. Feita a compra, houve continuidade, a gente entrou forte pressão de compra. A gente pode trabalhar esse pivôzinho micro primeiro. A gente tem os três alvos sendo atingidos. Após isso nós podemos trabalhar o espelhamento deste movimento, onde nós temos aqui o primeiro alvo, eu falo esse movimento de baixa, o primeiro alvo aqui nessa região, onde era relevante região, porque a gente tinha um rompimento da máxima do dia anterior, do pregão anterior. Após o rompimento da máxima, a gente teve pullback na região, nessa região de troca de polaridade, e com ancoragem da média de 9, e houve continuidade. Se este que andou aqui fechasse na região da sua máxima, minha visão seria uma compra. Só que nós temos essa pequena rejeição de compra aqui nessa região de máxima, com o contexto um pouco esticado, né? Um pouco afastado da 20. Apesar disso, houve continuidade, onde a gente pode buscar o terceiro alvo desse espelhamento. A média de 9 conduziu os preços aqui nessa região. Nós temos o preço atingindo o terceiro alvo do espelhamento, onde nós temos também as médias curtas servindo de suporte dinâmico. Só que a gente não tem ímpeto comprador nessa região, onde seria viável, dentro da minha visão de mercado, traçar essa possível deriva, onde no momento da confirmação da deriva eu vejo uma oportunidade de venda, porque a gente teve o preço seguia deixando testes nas médias e entregando pequena movimentação, rompendo máxima. Nessa região nós temos o preço testando a região de 20, seguido por uma falha de compra em renovar máxima, entrando pressão de venda, rompendo também a 50 descendente. Compra aqui, com trabalhar um alvo nessa região de VWAP ou de troca de polaridade anterior. Pega a nossa operação, mas não há continuidade, onde na sequência nós temos um gatilho comprador na retomada da movimentação aqui nessa região, onde se jogarmos para o 15 a gente tinha essa 20 aqui, onde nos 15 foi viável uma compra aqui nessa região de 20, nesse padrão perfurante aqui, na piercing line. Compra aqui, porque aqui a gente tinha essa pequena estrutura de um pivôzinho de alta aqui, com gatilho comprador. Entrega movimentação, entrega alguns pontos, porque hoje foi um dia bem volátil, onde a gente pode trabalhar esse espelhamento. A gente tem um preço cravando na região do espelhamento desse último movimento de baixa, onde na sequência testa a região de médias e segue aí na região das médias novamente. Nós temos um possível topo mais baixo aqui, né, se romper essa mínima, mas no momento não vejo nada a ser feito. Já são aí 5h30, quase a hora de fechar o pregão, né? E basicamente foi isso. A gente teve um dia bem direcional hoje, as médias foram bem relevantes no dia de hoje. Apesar do preço aqui nessa região ser conduzido pelas mesmas, eu não vi nenhum gatilho nessa região. E basicamente foi isso, o mini índice. E já que no mini dólar a gente vê por alto que foi ao contrário, né? Na movimentação do mini índice, onde nós temos o preço abrindo com um pequeno gap de alta, que logo na sequência já é fechado.
dentro, respeitando essa estrutura desse triângulo formada no dia anterior, onde, se a gente notar, a gente tem o preço formando esse triângulo na sua região de máxima, que um triângulo nessa altura teoricamente seria de reversão. Então a gente aguarda primeiramente o rompimento para baixo, onde ocorreu o rompimento, desenhando um pivô de baixa. Então a gente tem um forte cenário vendedor aqui nessa região, porém eu não vejo nenhum gatilho nessa confirmação de pivô. Mas se a gente olhar bem, logo na sequência nós temos o que? Um pullback em troca de polaridade, ancorado pelas médias móveis, onde nos gera um gatilho vendedor nessa região. Aqui nesse teste nós temos a rejeição de compra, seguido por uma ignição de venda na perda da mínima, stop nessa região, respeitando essa estrutura. Foi um pullback na estrutura do triângulo também. O único empecilho seria essa VWAP, fechamento da VWAP, e essa 200. Mas nesses critérios a gente conduz pelos 2 minutos, se possível for. Mas o contexto era bem forte, então a gente tem um rompimento dessa região aqui sem demonstrar nenhuma dificuldade, onde a gente pode interpretar isso aqui como um pullback pré-rompimento de fechamento da VWAP de 200 ascendente. Trabalhando o alvo deste pivô, nós temos aqui primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo atingido e perdido mais abaixo, onde a gente pode trabalhar, quiçá, esse espelhamento dessa movimentação de alta, onde nós temos o primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo atingido mais abaixo. Aqui nessa região nós temos o preço um pouco esticado, onde aqui nós temos um possível fundo duplo aqui, onde aqui ocorre a rompimento da 9, com o estocástico demonstrando divergência com os preços, divergência moderada. Minha visão, viável compra nessa superação. A gente vê que não houve continuidade, onde seria viável a gente traçar uma possível bandeira aqui nessa região, onde aqui eu vejo um ótimo gatilho vendedor, que também era essa regiãozinha aqui de troca de polaridade, onde foi essa região de briga do pregão anterior. Ótimo gatilho vendedor aqui nessa região. Nós temos a confirmação dessa bandeirinha aqui logo na sequência. A gente podia trabalhar o espelhamento dessa pequena correção e trabalhar seus 3 alvos. Logo na sequência a continuidade, só que deixa novo pullback na região de troca de polaridade ancorado pela 9. Aqui nessa região nós temos um possível gatilho vendedor aqui nessa região, porque eu não faria essa venda, porque a gente já teve o rompimento da 9. Aqui nós tivemos o rompimento da 9, mas na sequência a gente teve um forte candle vendedor, um candle de ignição vendedor, retomando a movimentação, fechando abaixo da 9, onde a gente tem um alinhamento das médias. Aqui não houve isso, onde a gente vinha com o preço demonstrar um pouco de fraqueza, inclusive registrando querendo registrar possíveis fosses de divergência fora de fundo aqui nessa região com o estocástico. Apesar disso, as médias curtas conduzem os preços, onde aqui nós temos quiçá um possível gatilho novamente, vendedor, seguindo as médias conduzindo os preços, mas não há forte continuidade, onde o preço acaba fechando nessa região, onde a gente pode traçar um possível ampla lateralidade aqui, com as médias 50, 29 rompendo, cortando os preços aí. E basicamente foi isso o dia de hoje. A gente teve 2 operações na ponta vendedora, mais claras, digamos assim, né? Tivemos uma aqui contra, porque pagou pouquíssimos pontos, não chegou a pegar nosso alvo, onde as médias curtas serviram de resistência dinâmica. E basicamente foi isso o mini dólar de hoje, 8 de abril de 2024.